Olá pessoal, mais um vídeo aí falando sobre espiritualidade. Hoje eu estou parado no lugar, acabei fugindo do rodízio, né? Acabei lembrando no meio do caminho do rodízio. Felizmente deu tempo de sair das áreas de rodízio aqui do centro. E aproveitando, vou gravar esse vídeo. Dia de chuva, como sempre, né? Finalzinho de tarde, começo de noite. Essa é uma época que chove muito, traz muitos transtornos aí pro pessoal, né? Principalmente para quem anda de carro aqui no centro de São Paulo. Vocês vão ouvir alguns barulhos externos, reflexo da movimentação lá fora, né? E hoje eu vou falar sobre um tema delicado, né? Não deixa de ser delicado, mas é uma coisa óbvia e que para todo espiritualista sabe que isso acontece, né? Eu vou falar um pouco sobre a questão dos espíritos, dos trabalhos que são feitos nos bastidores, né? Porque existe muito, acho que é até legal falar sobre isso para desmistificar um pouquinho, né? Sair um pouquinho desse preconceito que existe em várias religiões, né? Principalmente a religião, eu considero como religião, os protestantes, né? Que eles conhecem o processo em si de desobsessão e tudo mais. São os trabalhos feitos em igrejas, mas eles não dão importância para o que acontece nos bastidores, né? Então vou falar sobre o que acontece nos bastidores dos trabalhos de desobsessão, né? Existe muito preconceito, acho que em todas as religiões, né? Até quem não tem religião tem um certo preconceito, né? Você falar em espírito, em desobsessão, sobre as linhas da Umbanda, do Candomblé, as pessoas têm um certo receio, acho que é mais preconceito, né? Falta de informação. O nome já diz tudo, né? Um preconceito é um pré-julgamento que você tem sobre algo que você não conhece, né? Essa é a definição mais lógica, né? Para quem é preconceituoso, né? É um preconceito, você tem um pré-julgamento daquilo que você não conhece. Então o que acontece? Existe muito preconceito das casas espíritas que fazem esse trabalho espiritual, né? Com os espíritos. O nome já diz tudo, é casa espírita, trabalha com espíritos, né? O que não quer dizer muita coisa, porque na verdade somos todos espíritos, né? Encarnados ou desencarnados, isso não faz diferença nenhuma. A diferença de quem está encarnado e desencarnado é só um corpo, é só o veículo, né? Enquanto eu tenho o meu veículo, o cara que desencarnou não tem o veículo dele, que seria um corpo, né? Para se manifestar. Obviamente fiz algumas anotações aqui para não me perder, para não perder o rumo, né? Então assim, muitas pessoas conhecem o processo, a Igreja Católica, por exemplo, tem os processos de orações, né? Que eles fazem. Aí o Centro Espírita tem os trabalhos de desobsessão, né? A igreja, por exemplo, a Igreja Evangélica tem também seus trabalhos. E assim, o preconceito sempre vai existir. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês é que nos bastidores o processo é o mesmo, tá? Não tem diferença nenhuma. Trabalhos espirituais do Centro Espírita, da Centro de Umbanda, Candomblé, Igreja Católica, ou seja lá qual for sua religião, o processo de desobsessão nos bastidores é o mesmo. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que muitos protestantes aí não vão concordar, e isso é perfeitamente normal, né? É a questão do preconceito, né? Que é um pré-julgamento sem causa, na verdade, né? Sem ter um conhecimento. Então, o que acontece? Você vê muito, quem teve a oportunidade de ir na casa espírita e acompanhar o trabalho de desobsessão, sabe que se reúnem ali vários médiuns, sendo que um incorpora o obsessor, e eles batem um papo e tentam convencer esse obsessor de que para ele evoluir, para ele ter paz, ele tem que deixar
de obsediar essas pessoas, né? Ou essa pessoa, né? E eles tentam colocar na cabeça da melhor forma do espírito que ele precisa tomar um rumo. Que enquanto ele estiver obsediando uma pessoa, assediando uma pessoa espiritualmente, ele não vai evoluir, vai atrapalhar o desenvolvimento dele espiritual, vai atrapalhar a evolução dele e vai atrapalhar a evolução de quem ele persegue, né? Então assim, na igreja evangélica a gente vê alguns trabalhos de desobsessão. Você não precisa ir exatamente numa igreja evangélica. A Universal, por exemplo, ela tem os programas dela que passa de madrugada, e você não precisa ir numa igreja para ver um trabalho de desobsessão, né? Tem um pouco de histeria, tem. O pessoal faz bastante barulho, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui que muitos protestantes aí não se questionaram, né? E alguns, eu acho que muitos vão falar que eu sou louco, enfim, vão falar que eu estou falando besteira, perfeitamente normal. Eu acho que você tem que acreditar naquilo que você acredita, né? Se você tem a cabeça aberta para procurar entender outros fatores, beleza. Se não, fique onde está, né? Fique do jeito que você está e você vai achar o seu caminho da melhor forma possível. Não estou tentando converter ninguém aqui, né? Agora, aí vem uma pergunta: é possível, por exemplo, um espírito que trabalha na linha da Umbanda ou na linha do Candomblé fazer um trabalho dentro de uma casa evangélica, dentro de uma igreja evangélica? Sim, é perfeitamente possível. Não só é possível, como acontece com muita frequência. Nossa, que horror! Mas acontece, gente. Não é ironia, não é brincadeira, é uma coisa séria, tá? Acontece, de fato acontece. E isso é muito comum. Acontece principalmente nas sessões de descarrego, né? De desobsessão por exemplo, na igreja a Universal, por exemplo, ela tem aquelas sessões onde eles fazem o espírito incorporar na pessoa, processo mesmo que acontece na casa espírita, e ali ele incorpora, o obsessor incorpora, enfim, eles fazem aquele barulho todo, né, que eu acho desnecessário, né, mas enfim, cada um trabalha com aquilo que tem, né. Então assim, é feito o mesmo trabalho. Tem algumas reuniões dessas que você tem, como no mundo espiritual para quem trabalha com descarrega, essa questão da desobsessão, não existe barreiras, tá? Você pode muito bem ter um espírito que trabalha numa igreja evangélica, ele pode se manifestar num trabalho na casa de Umbanda, assim como o católico, enfim, não tem essa coisa de cada um na sua, não existe barreira, tá? Dependendo da necessidade, esses espíritos da Umbanda trabalham na igreja evangélica também, nos bastidores, tá? Coisa que você não percebe porque você não tem essa mediunidade de enxergar os espíritos, né? Seja obsessor ou seja espírito que trabalha, né, efetivamente para melhora de quem frequenta aquela casa. Mas é muito comum, e o processo é o mesmo, tá? Existe o preconceito, mas aquele processo que o pastor, enfim, o pastor ou os pastores fazem de fazer com que aquela entidade incorpore na pessoa, o diferencial é que eles tratam os espíritos como demônios, o que é um erro, né? É um ótimo trabalho, é um ótimo trabalho, só que aquele espírito que está encarnado ali, ele se intitula como fulano ou ciclano ou beltrano, né? Muitas vezes induzido também, né? Então o que acontece? Incorpora lá na igreja universal. Pá, quem é você? Eu sou o tranca-rua. Só que assim, é o tranca-rua? Não é tranca-rua.
Por que ele se intitula com aquele nome? Por que ele se identifica com aquele nome? Que é para impor respeito ou medo, né? Como a maioria das pessoas que estão naquele meio ali, elas têm um medo, elas têm um preconceito, elas têm aquele receio. Então muitas vezes aquele obsessor que está perseguindo aquela pessoa, ele se intitula com o nome que ele quiser, obviamente. Então às vezes ele fala que é Tranca-Rua, às vezes ele fala que é Exu. É realmente Exu Tranca-Rua? Não, não é. Ele simplesmente usa um nome. É a mesma coisa que o cara fazer uma besteira, ele usa meu nome. Usa o meu nome e acredita quem quiser. Se sou eu realmente ou não. O espírito tem liberdade para falar o que ele quiser, né? E falar as besteiras que ele quiser e tentar convencer todos que estão à sua volta de que ele realmente é, mas não é. Quando você vê um espírito que ele incorpora na pessoa ali, o pastor começa aquele trabalho e começa aquele diálogo, que eles têm esse costume de dialogar com o espírito que ali está incorporado, né? Na maioria das vezes está com os braços cruzados para trás, como se estivesse amarrado. Nos bastidores é como se estivesse, porque eles mesmos falam, você está amarrado, você vai ficar aí. E ele começa a bater um papo com o espírito, né? Começa a dialogar, conversar, perguntar o porquê que ele está perseguindo aquela pessoa, enfim, na maioria das vezes, como ele é obsessor, ele é arredio, ele é bravo, o bicho é bravo mesmo, e eles conseguem segurar porque o pastor consegue segurar aquele espírito ali? Não necessariamente, cara, porque nos bastidores não existem só os pastores. Tem os pastores fazendo aquele trabalho? Tem, eles estão ali, óbvio, né? Mas nos bastidores existe uma equipe espiritual trabalhando naquele momento, sabe, com aquele espírito, com aquela pessoa ali que incorporou, né? Não pense você, foi só o pastor, Espírito Santo, cara. Espírito Santo nada, existe uma equipe ali trabalhando. Você pode ter ali 3, 4 pastores fazendo esse trabalho, mas nos bastidores existe uma equipe espiritual ali dando todo o aparato ali necessário para se fazer esse trabalho. Tá? Tanto é que na casa espírita também é a mesma coisa. Você vê ali 1, 2 médiuns fazendo o trabalho, mas por trás daqueles médiuns ali existe um trabalho de uma equipe, toda uma equipe e toda uma proteção como uma redoma, tá? Aquele espírito, por exemplo, está incorporado, ele poderia pegar alguma coisa ali e arremessar em alguém, ele poderia pegar uma caneta e querer furar alguém, ele poderia pular em alguém, querer morder, querer machucar. Por que ele não faz isso? Porque existe um aparato ali, um aparato nos bastidores de uma equipe espiritual que segura energeticamente aquele espírito, conseguem controlar ele, tá? E de uma forma que ele não consiga usar o corpo daquela pessoa para fazer o mal naquele momento, né? Para reagir de uma forma mais agressiva, né? No que eu digo é agressivo na parte física, né? Querer agredir alguém ali, enfim. Existe todo um trabalho por trás daquilo ali, tá? Você pode chamar de Espírito Santo, você pode chamar do que você quiser. Jesus. Você pode chamar do que você quiser. Eu não estou aqui falando que Jesus não existe, eu não estou aqui falando mal de Jesus, não estou falando mal de Deus. Eu estou falando de uma equipe que trabalha nos bastidores. Não é só o pastor que está ali, não é só o Espírito Santo que está ali. Existe um trabalho de uma equipe ali e é um trabalho sério, tá? Qual que é a diferença, por exemplo, da Igreja Universal para uma casa espírita? Porque a casa espírita ela vai tratar aquele espírito que está ali, é um obsessor que está perseguindo aquela pessoa como um espírito. Um espírito que precisa aprender, que precisa evoluir, precisa entender que ele está prejudicando uma pessoa, está prejudicando a vida de uma pessoa, né? E a vida dos demais que convivem com aquela pessoa, né? O que é um espírito? O espírito é eu, você, somos nós, cara. Aquele obsessor que está ali somos nós. É um espírito desencarnado que está ali atrapalhando a vida de outra pessoa, sem ter consciência de que ele está prejudicando muita gente, está prejudicando a evolução dele, né? Agora, qual que é a diferença? Que a Igreja Universal ou outras igrejas vai ver aquele espírito como um demônio, né? Eles tratam como um demônio. Então assim, e aí o que eles fazem? Quando eles se manifestam, eles usam o nome, muitas vezes, dos espíritos da linha da Umbanda ou Candomblé. Para quê? Para provocar o medo, né?
Qual a ideia deles? É provocar o medo, fazer com que as pessoas sintam medo. Ah, porque eu sou Exu. Não é nada. Não é Exu, não é pomba, às vezes não é pombagira, às vezes, muitas vezes não é caboclo, né? Não é, ele é um espírito tá doente, é um doente, né? Por isso que a gente não deve ter medo desses espíritos, porque eles são doentes. Eles são doentes, não entenderam ainda a questão que a vida continua e que a gente tem que estar sempre melhorando, né? Para nossa evolução, né? E eles continuam ali fazendo aquele trabalho e usam o nome desses espíritos que fazem esse trabalho em casa de Umbanda e casa de o terreiro de Candomblé, enfim. O que acontece? O espírito incorpora lá, eles batem aquele papo, depois eles levantam a mão e falam que o espírito vai queimar. Queima, você vai para o inferno. Queima, demônio. Em o nome de Jesus. Queima. Quer dizer, na verdade ali, realmente o espírito vai sair sim. Quem é que não sai, cara? E com a ideia dessa que você joga que ele vai ser queimado, nossa, o pânico é terrível. Desculpa. Então quer dizer, ele realmente sofre quando o pessoal, todo mundo levanta as mãos aí, queima, demônio. Ele vai sentir as dores de quem está sendo queimado? Vai sim, pela indução dessa palavra e por essa energia que o pessoal vai jogar, todo mundo levanta a mão, joga a energia, queima, demônio. O cara grita, o obsessor ele grita, ele rosna, nossa, faz aquele escândalo, né? Quer dizer, é a melhor maneira? Não necessariamente, mas funciona, né? Funciona. Provavelmente o cara nunca mais, depois de uma sessão dessa de descarrego, provavelmente o cara nunca mais ele vai querer perseguir aquela pessoa mais, principalmente se ela se manter na igreja. Tem muitos pastores aí que falam que quando você tira um demônio da sua vida, você tem que ter cuidado, porque quando ele volta com mais 7. Existe um pouquinho de verdade nisso aí, não é necessariamente demônio, né? São espíritos, né? Que quando ele não consegue fazer o trabalho dele de obsessão, de controle, ele pede ajuda a mais espíritos, né? Ô galera, tô um cara aí, agora tá indo pra igreja, e vocês podem me ajudar? Não, vamos lá, que isso, agora, é seu amigo, cara, tá sempre junto com você e tal, você que tá no comando, agora o cara tá indo na igreja, virou santo. Então, quer dizer, ele pede reforço, e quando ele não consegue, mesmo com reforço, quando ele não consegue atingir a pessoa, ele vai procurar atingir quem está em torno, tá? As pessoas que estão na convivência ali ao lado, né? Então, assim, voltando à questão da igreja, é a melhor forma de tratar o espírito? Não é necessariamente, mas com certeza ele vai ficar traumatizado, não vai querer voltar mais como obsessor para ficar enchendo o saco daquela pessoa. Fala, pô, eu não vou mais com essa pessoa, porque se eles me chamarem lá na igreja eu tô lascado, vão me queimar. Agora, eles falam que vão mandar o cara pro inferno. O cara vai pro inferno? Não vai necessariamente pro inferno. Ele vai para alguma zona do umbral, onde provavelmente depois de uma sessão dessa de descarrego, de ser queimado, ele não vai querer voltar mais. Isso vai isentar o camarada que está indo na igreja de obsessão? Não vai. Porque quando todo espírito obsessor, ele acha que é nosso dono, ele acha que te controla, ele que dá as ordens e realmente eles controlam a gente. Quando você se deixa levar, você é controlado por eles, né? Até que você faz muita merda aí, controlado na maioria das vezes pelos espíritos, né? Agora assim, quando o obsessor desse sai da sua vida, você tá indo pra igreja bonitinho, tal, tá cumprindo tudo, né? Tá na fé, como dizem os irmãos aí, né? O que acontece? Ele vai sair da tua vida? Vai sair. Só que isso não te isenta de obsessão, tá? A hora que você dá um vacilo, a hora que você vacilar um pouquinho, já aparece outro ali, ainda que ele saia fora, aparece outro para te obsediar, né? Para fazer o papel de obsessor enfim, tentar te controlar. A verdade é essa, eles se acham donos de nós, né, na verdade. E de certa forma são, né, porque eles influenciam muito. Então assim, é possível que o espírito da Umbanda vá trabalhar na igreja evangélica? Não é só possível, como acontece muito, tá? Acontece muito. Nesse trabalho espiritual não existem barreiras. Dependendo da necessidade, alguns espíritos da Umbanda e Candomblé
vão ajudar nessa questão da desobsessão. O que é desobsessão? Desobsessão é eles tentam cortar os laços entre o espírito obsessor e o espírito encarnado, que seria aquela pessoa que está incorporada ali, que incorporou, sei lá, um espírito ruim aí, vai. Eles tentam cortar esse laço e tentam dar um caminho, um direcionamento para aquele espírito que está ali atrapalhando a vida da pessoa, né? Ele vai realmente tomar o caminho dele? Ele vai realmente seguir o rumo que ele tem que seguir? Não necessariamente. Às vezes ele larga aquela pessoa ali, mas ele continua fazendo as merdas dele. Ele fala, não, eu não vou mais com aquele camarada. Se me chamarem na igreja, vão me queimar. Então, vai procurar outro. Vai procurar outra vítima, né? E aí o que acontece? Então, assim, nesses trabalhos de desobsessão, muitos espíritos, caboclos, até Exus, tá? Trabalham nesses momentos de descarrego, tá? Você só acha que o Espírito Santo está trabalhando. Existe toda uma equipe ali. E às vezes naquela equipe existe algum caboclo, ou seja, Exu Mirim, Exu, Tranca-Rua, ele tá fazendo aquele trabalho com aquela equipe ali, só que ninguém vê, né? E ninguém se questiona o que acontece nos bastidores. Todo mundo acha que é Espírito Santo, que é Jesus. Realmente, Jesus trabalha. Jesus teve um trabalho, fez o seu trabalho com maestria e continua trabalhando, né? Continua trabalhando aí. Agora, ninguém trabalha sozinho. Essa é a verdade. Jesus é um espírito muito evoluído, tá? Continua fazendo os trabalhos dele, mas nesses trabalhos de desobsessão, na maioria das vezes você tem trabalho de Exus, até Pombagira, tá? Vai pensando, aqueles espíritos que incorporam naquelas pessoas que se dizem Pombagiras, que se dizem Exus, que se dizem Tranca-Rua, são realmente essas entidades que incorporou, eu sou Exu, é realmente Exu? Não, Exu não é obsessor, Pombagira não é obsessora. E esses espíritos não trabalham sozinhos, tá? Quando você fala Exu, é uma equipe de espíritos que trabalham na linha de Exu. É um, sei lá, é um caboclo. O caboclo sete encruzilhadas, o caboclo seja lá qual for o caboclo, ele trabalha sozinho? Não, ele tem uma equipe que trabalha com ele, tá? Trabalham e que usam os mesmos métodos, os mesmos princípios para trabalhar, né? De trabalho, né? Mas é isso, gente. No mundo espiritual não existem barreiras para os trabalhadores, tá? Espíritos que trabalham nessa questão de desobsessão, dependendo da necessidade, um caboclo vai trabalhar na igreja evangélica. Você que é evangélico, se você quer entender ou não, isso não faz diferença. É fato. Fato, tá, gente? Eles trabalham na desobsessão, seja se está na igreja evangélica, pode aparecer um caboclo ali, ele pode fazer o trabalho dele, o Exu pode fazer o trabalho dele nos bastidores. Isso não faz diferença nenhuma, se você acredita ou não. Mesmo porque ele não vai falar, vai se apresentar e falar, não, eu sou Exu, estou fazendo trabalho aqui na igreja. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Nunca espere que isso aconteça, porque isso não vai acontecer, tá? Eles fazem o seu trabalho, não precisam mostrar que estão fazendo o trabalho. Às vezes eles fazem os trabalhos calados, tá? Às vezes você recebeu ajuda de um Exu, de uma Pombagira ou de um caboclo e muitas vezes você nem percebe que foi ajudado, né? Seja em doença, seja questão da obsessão. Às vezes tem um espírito ali enchendo teu saco, querendo atrapalhar a tua vida. Eles fazem o processo de desobsessão nos bastidores, muitas vezes você nem percebe que foi ajudado, né? Eles fazem questão de que você saiba que foi eles que ajudou na desobsessão. Não, eles estão fazendo o trabalho deles. Eles não têm ego. Esses espíritos que fazem esse trabalho nos bastidores, eles não têm ego. Então eles não têm pretensão nenhuma de falar, não, fui eu que ajudei você, foi eu que tirei aquele espírito. Não, né? Não tem essa coisa de falar, não, fui eu que ajudei, né? Mas isso acontece sim, queira você acreditar ou não, tá? Nos bastidores, como eu já falei em vídeos anteriores, nos bastidores os trabalhos de desobsessão, os trabalhos espirituais são os mesmos, eles usam dos mesmos princípios, né? Agora, quem está trabalhando, quem está sendo usado como ferramenta, às vezes pode usar de vários artifícios aí
né? É como eles veem na igreja evangélica, eles veem os espíritos como demônios. Na verdade são espíritos desequilibrados, tá? Estão em desequilíbrios, estão doentes, né? Pra falar a verdade, e precisam de ajuda. São diferentes da gente? Não, são espíritos. A única diferença é que eles não têm um corpo para se manifestar, eles não têm um veículo. Eu sou espírito? Sou um espírito. Você é um espírito? Sim. A diferença de mim para um espírito que esteja andando, perambulando aqui pela rua, é que eu tenho um corpo, eu tenho um veículo, e ele não tem esse veículo para se manifestar nesse plano, fisicamente, né? Mas são espíritos, e da mesma forma como você tem pessoas que estão vivendo essa experiência no corpo, estão em desequilíbrio, estão doentes, você tem espíritos doentes do outro lado também, na outra frequência, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Infelizmente eu sei que tem algumas pessoas que não vão gostar, né? Que são, né? Que tem, né? Cabrestinho aí. Mas é isso, gente. Nos bastidores o processo é o mesmo, tá? É só uma questão de você abrir a percepção, procurar entender o que acontece no plano espiritual. O processo é o mesmo, tá? O processo nos bastidores, em qualquer trabalho espiritual, é o mesmo, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, seja na Umbanda, seja no Candomblé. O trabalho é o mesmo. Os trabalhadores dessas linhas, eles podem se misturar para fazer algum trabalho. Pode juntar um espírito que trabalha na igreja evangélica, um na Umbanda, e fazer um trabalho, sei lá, por exemplo, vamos colocar assim, um espírito da Umbanda, outro do Candomblé e outro da igreja católica. Eles podem fazer um trabalho de desobsessão na Universal, por exemplo? Podem, perfeitamente. Eles podem, né? Eles têm dependendo da necessidade, eles estão aí para nos ajudar, independente de onde você esteja. Você pode estar na igreja evangélica, você pode estar no Candomblé. Os espíritos de luz, os espíritos trabalhadores que trabalham com essa questão espiritual, eles podem trabalhar em conjunto ou não, depende da necessidade, tá ok? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Dia de rodízio, né? Quem sabe eu não gravo mais um vídeo, né? Vou ficando por aqui. Muita paz e muita luz a todos. Até mais.